Oi, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer o acabamento do bordado. E isso aqui é só uma das formas de fazer o acabamento, porque existem várias formas de fazer, cada bordadeira tem o seu jeito também. Às vezes a gente começa trabalhando com esse tipo de acabamento aqui, que é o mais clássico, é o mais tradicional. E depois a gente vai evoluindo para outras formas, vai vendo como fica melhor, vai fazendo algumas modificações. Então, cada bordadeira tem o seu jeito de fazer o acabamento. Mas nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar a forma tradicional de fazer, que eu acredito que toda bordadeira no início começa por esse tipo de acabamento aqui, que ele é muito simples e muito fácil. Então, bora começar pelos materiais que precisa usar para fazer o acabamento. Então, você vai ter que usar o bastidor. Eu gosto de fazer nesse bastidor aqui, que eu já mostrei pra vocês, né, onde foi que eu comprei, é da Hanna Artefatos. E ele é ótimo, eu adoro esse tipo de bastidor aqui. Então, eu vou trocar. Eu fiz primeiro nesse bastidor, porque eu gosto de fazer bordados assim, com a borda infinita. E o que é borda infinita, né? Eu costumo chamar de borda infinita quando faz o bordado que fica assim. Que o bordado fica por dentro do bastidor, né? Ele passa aqui por dentro. Então, eu gosto de fazer sempre no bastidor maior, que no caso é esse aqui, né? Ele tem 19 centímetros, se eu não me engano. E eu vou passar o bordado aqui para um bastidor de 16 centímetros. Então, eu vou tirar aqui. Olha só uma dica, né? Quando a gente tira os aros, né, do bastidor, eu gosto sempre de tirar assim, olha só. Deixando retinho. E colocando pra cá assim, pra depois, quando eu for encaixar de novo, eu encaixar na mesma posição, porque às vezes acontece do bastidor estar meio tortinho, né, não está um círculo perfeito, e aí acaba ficando meio torto e fica fazendo uns buracos aqui nas laterais. Então, quando você for tirar, você tenta manter retinho assim. E aí, olha só, vai ficar mais ou menos assim. O sol vai ficar encostando um pouquinho aqui, né, a andorinha também. E essa parte aqui das florzinhas vão ficar aqui para baixo, né? Vão ficar aqui por dentro do bastidor. Então, vou colocar aqui de volta. Então, eu vou trocar o bastidor, porque esse bastidor aqui é meu, né? Eu ganhei de presente de uma marca. Gente, pensa numa marca maravilhosa. Esse bastidor aqui é perfeito. Eu vou ficar com ele para sempre, porque ele é muito bom, ele é lindo. Se você mora na Europa, principalmente, aí você vai ter acesso facilmente a esse bastidor, porque a marca é da Alemanha. Então, eu acredito que se você mora pro lado da Europa, fica muito mais fácil de você adquirir. E olha só, esse aqui não é publi, tá? Não tô fazendo propaganda para eles, não. É porque realmente eu gostei muito dessa marca. Eu vou deixar o nome dela aparecendo aí na tela. E aqui eu já tirei o bordado. E agora eu vou encaixar nesse meu outro bastidor aqui. E quando eu encaixar, eu vou colocar esse outro tecido aqui, porque eu quero esconder o avesso. Mas antes de esconder o avesso, eu vou ter que cortar esses fios que estão soltos, né? Porque se eu deixar, na hora que eu colocar o outro tecido, ele vai amassar assim e vai ficar fazendo sombra aqui. Então, eu vou ter que cortar todas essas pontinhas. E outra coisa que eu gosto de fazer também é usar a cola de silicone para colar essas partezinhas aqui, olha só, para fazer o acabamento mais perfeito ainda. Então, os materiais que eu vou usar são o bastidor, o bordado, né, óbvio, um tecido extra para esconder o fundo. Caso você não queira fazer, não tem problema, tá? Esse aqui não é item obrigatório. É só porque eu acho que fica muito mais bonito quando a gente esconde o avesso assim. Mas você não precisa fazer colocando um tecido extra, caso você não queira gastar tecido. E aí eu vou usar também o fitilho. Você pode usar o fitilho da sua preferência. Esse aqui é um de cetim mesmo, tá? Ele é um cetim bem grossinho, é bem bonito esse fitilho. Cuidado que tem uns que são meio assim, que parece um plástico, sabe? E ele não é muito bonito. Esse aqui já parece um tecidinho, esse aqui é mais bonitinho. É mais bem feito. Então, vou usar esse fitilho aqui de cetim, que é para usar para prender aqui, para pendurar o bordado na parede. E eu vou usar também essa tesourinha. Eu tenho também outro modelo aqui, que ele é excelente para cortar tecido. Essa tesourinha aqui, ela é ótima para cortar tecido, porque ela corta bem, olha só. E esse tipo de acabamento que eu vou fazer aqui, eu vou precisar cortar o tecido usando a ponta da tesoura. Eu já testei várias tesouras e eu não conseguia cortar com a ponta dela. Então, se você não tiver uma tesoura boa para cortar com a pontinha dela assim, para fazer o acabamento desse jeito aqui,
Então, você não precisa fazer essa etapa. Eu vou te mostrar uma outra forma de fazer sem precisar cortar. E aqui eu vou usar também uma linha com um tom de cor assim bem próximo do meu tecido. Eu tenho uma linha que é exatamente dessa cor, mas eu vou usar essa daqui, que já está pronta, né? Isso aqui é a linha do bordado mesmo. É a linha da meada mesmo, tá? E aqui eu vou usar também a agulha, né, para costurar o fitilho. Então, essa linha aqui eu vou usar só para costurar o fitilho no tecido. Tem bordadeira que não costura, que só coloca encaixado. Assim, mas eu não gosto desse tipo, porque já aconteceu de uma pessoa que fez uma encomenda de bordado com outra bordadeira vir me procurar para eu solucionar o problema dela, porque tinha saído o fitilho, né? Não estava colado, não estava costurado nem nada. A bordadeira só encaixou. Então, eu não acho legal fazer o acabamento assim, só encaixando o fitilho, porque uma hora ele pode sair. E outra coisa que eu vou usar é um cordonê. Esse aqui eu estou usando vai ser basicamente um cordonê figurativo, tá? Procura usar um bonitinho. Aqui é só um barbante, mas você procura comprar um cordonê bonitinho. Eu tenho um que é lindo, que é até brilhoso, assim, acetinado, mas ficou em Curitiba, lá na casa da minha mãe. E aí eu esqueci de trazer. Então, eu vou usar esse aqui só pra ilustrar o cordonê no acabamento. E vou usar também a cola de silicone. Essa cola ela é perfeita para colar tecido e depois que ela cai no tecido ela não sai mais. Então, se você não souber manusear direito a cola, se você passar demais, né, se você apertar e sair demais e pegar aqui na frente do bordado, pode ser que estrague seu bordado. Então, evita passar cola demais para ela não pegar na parte da frente do bordado e não estragar o seu bordado. A iluminação mudou um pouco porque eu precisei acender a luzinha aqui da ring light porque está muito escuro, ficou nublado, ficou bem escuro. Então, vamos continuar aqui. Então, para fazer o acabamento, eu vou começar aqui pelo avesso e eu vou primeiro cortar essas linhas que estão sobrando aqui, né? Então, eu vou cortar. Eu vou até usar outra tesoura, que é a que eu mais gosto para essa finalidade. Eu adoro a tesourinha sardinha para fazer isso, né? Para cortar a linha. Então, eu vou fazendo isso em todos os fiozinhos que estão soltos. Com cuidado para não cortar a parte do bordado, para não danificar. Pronto, eu já cortei todos os fiozinhos soltos. E agora eu vou passar a fita adesiva, eu esqueci de falar, né? Que é importante ter uma fita adesiva para você passar aqui, só para garantir e tirar os fiozinhos que ficaram soltos. Mas é mais importante fazer isso na parte da frente do bordado. Então, eu sempre faço isso, sempre. Eu sempre passo na parte aqui do bordado, porque a linha, ela fica soltando uns pelinhos na hora que a gente está bordando. Então, eu gosto de fazer isso para garantir que eu estou limpando o bordado, né? Que tá tirando todos aqueles pelinhos. Pronto, olha só. Saiu um bocadinho, né? Que tem o pelinho do próprio tecido também. E agora a gente vai fazer o acabamento colocando no bastidor. Então, vou colocar um tecido sobre o outro. Vou centralizar bem. Vou abrir o bastidor. Aí, lembra daquela dica que eu falei, né? Pra deixar assim retinho. Então, tira retinho assim. E aqui eu coloquei um tecido sobre o outro. E agora eu vou encaixar aqui no bastidor. Eu sinto aqui onde é que tá a borda, né, do bastidor. Deixa eu ver aqui, eu tenho que colocar bem centralizado. Então, essa parte aqui vai fazendo com calma, tá? Principalmente se você não tem experiência. Você vai sentindo aqui onde é que tá o bastidor. Pronto, tá bem centralizado. E agora eu vou encaixar. Se encaixar errado, você tira e encaixa novamente. E aqui dá um pouquinho de dificuldade, né? Que a gente tem que apertar. Eu gosto de pressionar na borda da mesa, porque se eu ficar pressionando aqui no meio da mesa, eu acho que vai deixar a mesa meio torta. Pronto, aqui eu encaixo bem, estico bem o tecido. Você tem que deixar o tecido bem esticadinho, tá? Então, você vai puxando aqui. Puxa os dois tecidos, ou então puxa só o de cima e depois o de baixo também. E vai puxando e encaixando assim. E vai ajustando, tem que ficar bem reto, bem esticado. Então, olha só o bordado aqui, ó.
Vários dos meus riscos para bordar, eu coloco lá no desenho do risco, tem o círculo do bastidor e tem as partezinhas assim, os elementos passando do círculo. Que eu faço assim, que é justamente para quando vai fazer o bordado com borda infinita. Mas mesmo os bordados que não tem isso, né? Mesmo os meus riscos que não tem isso, você consegue criar para ficar assim. É só você pegar o risco maior e encaixar no bastidor menor. Nesse caso, eu peguei o risco de 18 centímetros e estou encaixando no de 16 centímetros. Pronto, agora que eu encaixei, eu vou costurar o fitilho aqui, né, para prender. Então é nessa parte aqui que eu vou colocar. Que depois eu vou dobrar essa parte aqui para dentro assim. Mas antes disso eu vou cortar também essa parte desse tecido aqui. Pronto, aqui eu cortei já a fita. E eu cortei tamanho de 12 centímetros. Então olha só, aqui ela tem a partezinha brilhosa. Tem gente que gosta de dobrar desse jeito aqui. Pra ficar com a partezinha brilhosa assim. Pendurada no prego, né? No parafuso, não sei, no prego. Tem gente que gosta de deixar desse jeito aqui. E tem gente que prefere dobrar desse jeito aqui. Normal, assim, dobra assim. E quando pendurar, ela vai ficar assim e vai ficar a parte brilhosa do mesmo jeito. Eu prefiro dobrar desse jeito aqui. Só dobra lá ao meio e pronto. Aí eu vou costurar nessa parte. Eu vou costurar aqui só pra ela ficar fixa, né? Ficar firme. Vou passar aqui por dentro. Pronto, só pra ficar firmezinho assim. Às vezes eu dou até uma segunda costura, né? Eu faço o segundo ponto aqui. Porque tem que ficar bem preso mesmo. Pronto, e agora que eu fiz isso aqui, eu vou prender aqui. Então eu vou deixar, eu tenho que ver aqui se tá bem centralizado e se tá retinho assim, né? Se não vai ficar torta assim. Você tem que ter muito cuidado com isso, tá? Ela tem que ficar bem retinha assim pra cima. Então, eu vou deixar pendurado mais ou menos esse tanto aqui e vou costurar aqui. Eu vou costurar só no primeiro tecido, então é importante, é melhor cortar o segundo tecido primeiro, né? Era pra eu ter feito isso antes. Então, agora eu vou cortar esse segundo tecido aqui. O de trás, tá? Então, eu vou cortar esse tecido aqui do fundo e tenta cortar ele bem rente, assim, ó, trazendo pra cá, pra você não correr o risco de cortar o tecido de baixo, que é o do bordado. Então, corta ele assim, tenta deixar o mais próximo possível aqui do bastidor. Pronto, já cortei todo o tecido do fundo e agora tá só o tecido do bordado. Isso aqui eu sempre guardo, porque quando eu preciso usar aquarela, como eu usei nesse tecido aqui, nesse bordado, eu gosto de testar as cores num tecido que tá sobrando, né? Então, eu não vou testar direto no meu bordado. Então, se eu quero esse tom aqui, isso aqui eu fiz uma mistura de cores. Fiz uma mistura de verde com azul e amarelo. Então, eu vou testar primeiro no meu tecido. Então, eu sempre guardo essas rebarbas aqui para fazer esses testes. E agora eu vou colocar o fitilho, vou costurar. E aqui é o seguinte, aquela parte do nó que eu fiz, olha só, eu vou cortar o excesso do nozinho e essa parte vai ficar escondida aqui pra dentro, pra não dar pra ver o nozinho, olha só. Então eu vou ter que ajustar o fitilho aqui, colocar bem centralizado. Se você tiver dificuldade, você coloca uma régua, tá? Pra você fazer a marcação do centro aqui. E para você ver se está centralizado. Então, olha só, aqui está bem direitinho, está bem no meio. E agora eu vou costurar. Se você quiser também, você pode fazer uma marcação aqui com a caneta apagável, aqui nessa parte do tecido, que é para você saber não perder onde você vai colocar. Que às vezes acontece, a gente está manuseando aqui e sai sem querer. Por isso que eu gosto de costurar antes de fazer assim, né? De prender uma ponta na outra, porque aí fica preso já. Eu venho aqui, ó, com a agulha e já costuro para cá. Pronto, agora eu vou prender mesmo o fitilho. E eu vou fazendo aqui como se fosse o ponto cheio. Vou fazendo um ao lado do outro. Tem que prender bem, tá? E tem que ver se tá prendendo bem retinho também, pra não ficar torto. Porque se isso aqui ficar torto, na hora de pendurar vai ficar esquisito. Pronto, já dei vários pontos.
e já está bem firme. Aí agora eu vou passar pra cá, só pra ver como é que ficou. Então olha só, ficou reto, ficou bom. E eu vou usar um pedacinho da fita pra fazer o acabamento aqui por cima. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou, pra não ficar desfiando, né, isso aqui, eu vou só passar rapidinho assim, ó. Só pra queimar aqui as partes que ficam soltas, assim, né, os fiozinhos que ficam soltos. E eu vou dar um nozinho aqui atrás, só pra prender, pra não ficar soltando, né, essa costura que eu fiz. Aquele nó normal, né, aquele nó simples, que a gente passa assim por dentro. E aqui eu vou colar. Essa parte aqui eu tento não passar muita cola, que é pra não ficar feio, né, não ficar muito molhado. Passar só um pouquinho mesmo. Olha só, passei bem pouquinha cola. E agora eu vou colocar aqui. Só para não ficar o acabamento da costura aparecendo, né? Pronto. E agora eu vou cortar essa rebarba aqui, bem arredondado, mas eu tenho que ver para ficar do tamanho daqui de dentro, olha só. Então eu vou colocar o tecido aqui para dentro e vou fazer uma marcaçãozinha assim. Só para eu ter uma noção, para não cortar grande demais e não ficar o tecido encostando aqui no lado direito do bordado, para ele não ficar encostando aqui e não ficar fazendo pressão assim, não ficar marcando. E aí eu corto um pouquinho mais para cá. E eu vou aproveitar para fazer o último ajuste para deixar o tecido bem esticado. Tenho que deixar bem esticadinho, porque não pode ficar enrugado. Pronto, já está bem esticado. Agora sim eu já posso cortar essas rebarbas. Então olha só, a marcação, eu vou cortar um pouquinho abaixo dela. Aí eu já faço um corte assim. E já vou testando, né? Cortei um pouquinho e eu dobro assim pra dentro pra ver como ficou. Então, posso cortar um pouquinho maior. Cortar um pouquinho maior pra cá. E vai dar certinho aqui com o fitilho, olha só. Então, olha só, aqui já está encostando um pouco, né? Então, aqui eu já precisaria cortar um pouco mais. Então, aqui é assim, você vai cortando e observando. Vai cortando e ajustando. Pronto, já cortei inteiro aqui, olha como ficou. E uma dica importante é que toda vez que você corta alguma coisa perto do seu bordado, passa a fita, porque vai ficar com pelinhos soltando. Olha só, acabei de tirar um pelinho daqui. Então você já passa a fita. Você pode fazer isso aqui no final também. E também varre, limpa aqui a mesa, né? Eu já limpei, mas ficou ainda um pouquinho aqui. Então você limpa a mesa e depois passa a fita. Que é para não ficar nenhum fiozinho solto no seu bordado. Olha só aqui. Tá vendo que ficou um aqui? Vou passar a fita. Pronto. Agora essa etapa, lembra que eu te falei que eu gosto de cortar a rebarba do tecido com essa tesourinha aqui, porque a ponta dela corta super bem o tecido? Então é para esse momento aqui que eu vou precisar dessa tesoura. Eu vou utilizar essa tesourinha para cortar o tecido assim, que é para eu poder colar aqui. Então eu vou cortar exatamente só a ponta. Tá vendo que eu não cortei até o final? Eu deixei essa partezinha aqui. Então você pode escolher se corta ela toda ou se você deixa essa parte aqui assim e corta só a pontinha. Eu vou cortar ela todinha aqui, porque eu acho que fica melhor. Olha só. E eu vou fazer alguns cortes, que é para poder colar o tecido no bastidor. Então, fiz alguns cortes e agora eu vou colar tirinha por tirinha. Então, eu vou colar essa e eu pressiono, seguro um pouquinho. Depois, eu colo essa, pressiono, seguro mais um pouquinho. E eu vou fazendo isso sucessivamente, em todas as tirinhas, até colar todas. E aí, caso você não tenha uma tesourinha que dê para cortar muito bem essas partezinhas aqui, né, que não tem a ponta muito boa para cortar assim, então o que é que você vai fazer? Você vai apenas colar e eu vou te mostrar como é que você vai fazer, tá?
Então, eu vou primeiro colar essa parte aqui que eu já cortei. Vou utilizar aqui a cola de silicone com muito cuidado para você não passar na ponta. Olha só, tem que ter muito cuidado para você passar mais aqui na parte da madeira e aqui do que na pontinha do tecido. Já passei a cola aqui dentro e eu vou pressionar e vou passar aqui para dentro. Agora que eu tô vendo que ficou meio grande, né, essa parte aqui, eu vou cortar um pouco. Olha só, ele tem que ficar desse jeito aqui. Do jeito que tava, ele estava muito grande. E aqui eu pressiono, porque essa cola, ela fixa bem, tá? Quando você pressiona, se você segurar uns 30 segundinhos, ela fica super bem colada e depois você não consegue tirar mais. Então tem cuidado, quando você apertar aqui, cuidado para você não pegar o dedo sujo de cola e passar na frente aqui do bordado, porque senão pode estragar. Pronto, olha só. Quando pressiona assim, sai um pouquinho de cola desse lado aqui do tecido. Então, isso aqui é uma das formas de fazer o acabamento, que é cortando assim. E ele vai ficar desse jeito aqui. Agora tem outra forma de fazer, que é a forma que eu mais fazia, que você não vai picotar o tecido assim. Você só vai passar a cola. Eu passo a cola aqui no bastidor e um pouquinho aqui no tecido, sem chegar até a ponta. Porque quando eu pressionar, a cola vai pegar no resto do tecido. E eu já vi que aqui tá maior a rebarba, provavelmente vou ter que cortar. Então você vai apenas pressionando assim. E o tecido vai dobrando, olha só. Tá vendo que ele dobra? Eu acho bonitinho desse jeito aqui. Por isso que eu tenho que passar a cola de pouquinho em pouquinho. Então, olha só, de pouquinho em pouquinho, eu vou passando. Até porque ela seca um pouquinho rápido. E eu tenho que ir aplicando a cola de pouquinho em pouquinho, pressionando, que é para também dar tempo de pressionar, né, o tecido. Porque essa cola de silicone é importante fazer essa pressão. Eu aperto bem aqui. Pressiono bem. E pronto. Outra dica importante é que você cole o fitilho primeiro, antes de colar essa parte aqui ao lado dele. Então, começa pelo fitilho, tá? Eu tinha até esquecido isso. Faz tanto tempo que eu não faço acabamento do bordado assim, que eu tinha esquecido que eu colo primeiro o fitilho, que é para ele ficar reto. Então, a primeira parte que você vai colar é essa daqui, do fitilho. Porque você tem que garantir que ele vai ficar bem retinho aqui. Você pressiona assim. O fitilho vai colar aqui também, porque a cola ela passa, né, pelo tecido. Quando a gente pressiona, fica cola no dedo. E olha só, ficou reto. Como é que você vai ver que tá retinho assim? Quando você for colocar o fitilho, você vai observar o nome, que ele é uma linha reta, né, assim. Então, se você quiser fazer o teste de costurar o fitilho e pendurar, ficar segurando assim e pendurar para ver se tá reto. Mas aqui eu já sei que tá. Eu até já colei, né? Não tem nem como voltar atrás. Pronto, e agora eu vou colar o resto aqui. Pronto, agora que eu terminei de colar, eu vou só fazer um ajuste aqui para ficar reto, né? Para essa parte aqui. Porque se você observar, olha só como tá. Então eu vou apertar para ficar retinho aqui. E agora a gente vai colocar o cordonê. Como eu não tenho o cordonê bonitinho aqui, eu vou usar esse barbante, mas eu vou deixar aí na tela passando um cordonê bonitinho para você colocar. Eu vou só tirar os pelinhos que ficaram aqui, né, uns pedacinhos de tecido, para esse aqui não me atrapalhar. Pronto, e agora eu vou colar isso aqui. Eu tenho que ter muito cuidado. Por isso que é bom o cordonê mais grosso, para não correr o risco de passar a cola aqui no lado do bordado, né? Então eu vou ter que ter muito cuidado para passar somente aqui na lateral. Então eu vou aplicar bem pouquinho cola, com bastante cuidado. E aqui eu vou fazer de pouquinho em pouquinho.
Então você pega o seu cordonê bonitinho e vai aplicando assim em toda a borda, só para esconder essa parte aqui que fica um pouquinho feio, né? Aqui ficou um pouquinho solto, eu já vou colar. Eu nem tinha visto que estava meio solto. Pronto, eu vou fazer isso aqui com bem muita paciência, de pouquinho em pouquinho, vou fazer isso no bordado inteiro aqui, no bastidor inteiro. Eu finalizei, agora eu vou apenas cortar essa parte aqui que sobrou. E eu já passei a cola aqui e vou apenas pressionar. Então, olha só, eu não quis passar o barbante super perto aqui da borda, porque é só um barbante, né? E ele é fino. Nossa, olha só, eu estragando todo o meu esmalte com a cola. Como ele é fininho, eu não quis passar muito perto ali da borda para não pegar cola pro lado do bordado. Mas se você quiser colocar o cordonê encostando aqui nessa parte, não tem problema, tá certo? Não vai ficar feio. E finalizamos o acabamento do bordado. E ele ficou assim. Peraí que eu vou mostrar um close, vou mostrar bem de pertinho. É bem simples, mas é bem bonito, né? Não fica com o tecido sobrando, não fica tecido à mostra, né? A gente faz acabamento assim, fica bem bonito. Olha só como tá essa parte aqui do cordonê, do barbante, né, no caso. Então fica assim. Eu gosto desse acabamento, eu acho ele bem simples e bem bonito. Quando você for usar o cordonê, você procura usar um que tenha um tom próximo do tecido. Porque se você usar um muito escuro ou numa cor muito vibrante, pode ser que ele apareça aqui do outro lado. Então vai ficar feio, né, aqui na frente do bordado. Procura usar um cordonê que seja da mesma cor. E olha só como é importante a gente colocar um outro tecido assim no fundo. Porque o bordado fica o tecido mais grosso, né? Fica com 2 camadas de tecido e fica um pouquinho mais grossinho. Não vai dar pra ver a parede também. Caso a sua cliente tenha a parede pintada de algum cor muito forte. Tem gente que gosta de parede rosa, cinza, né? Azul escuro, até preto também. Parede vermelha, parede laranja. Então é interessante você colocar 2 tecidos para não ficar o reflexo da tinta da parede interferindo aqui no bordado. Pronto, depois que eu fiz o acabamento, eu vou passar a fita em todo o bordado, que é para não ficar com nenhum tecidinho sobrando, né? Com nenhum fiapo aqui nele. Então vou passar nele todo. E olha só, caso você tenha um adesivo, você coloca aqui um adesivo com sua marca. Ou então, se você tiver um carimbo, você carimba o tecido antes de colocar aqui no bastidor. Antes de encaixar com o bordado. Então, você vai colocar o seu carimbo aqui para ele ficar bem centralizado. Você tem que ver bem direitinho para ele ficar bem no meio, né? Para não ficar torto. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu sempre vejo os comentários. Eu tento responder todo mundo. Caso você tenha vergonha de deixar aqui no comentário, me manda por direct lá no Instagram, que é esse @ que está aparecendo aí na tela. Então é só você me mandar mensagem lá que eu te respondo por lá. Mas é interessante você deixar o comentário aqui, porque eu já respondo a sua dúvida e outras pessoas vão ver também. Então é isso o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E agora eu vou fazer a embalagem desse bordado aqui, porque ele é um presente. E caso você não saiba fazer embalagem, eu vou deixar linkado aqui, vou deixar aqui nos cards e vou deixar também no final do vídeo para você clicar um vídeo sobre como eu faço a minha embalagem. Provavelmente eu vou fazer a mesma embalagem desse vídeo, que eu acho ela muito linda. Então eu vou ficando por aqui, curte o vídeo para eu saber que você gostou e me segue, se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Te espero no próximo vídeo e até mais!